Olá, estamos de volta ao OAB Nacional Entrevistas. Estamos hoje aqui com o Dr. Cláudio Stabile, o secretário-geral adjunto do Conselho Federal da OAB, e o Dr. Lúcio Teixeira dos Santos, coordenador nacional do Exame de Ordem, justamente quando falamos do Exame de Ordem. Doutores, estávamos falando sobre a constitucionalidade do exame. O senhor estava dizendo que o próprio Supremo já atestou essa constitucionalidade, então acaba até se enfraquecendo um pouco esse debate no Congresso. Sim, nós acreditamos que sim, e até sentimos isso no evento do mês do advogado, que a maioria dos congressistas nos procuravam falando, olha, é uma minoria que pretende debater esse tema e o exame já foi reconhecido pelo Supremo como constitucional, a população brasileira aprova o exame e a maioria dos deputados não vê muito sentido em se debater. É o único país do mundo que está debatendo extinção de exame de qualificação profissional, de avaliação profissional. Os outros países estão debatendo melhoria e aperfeiçoamento desses instrumentos que se possa avaliar a qualidade do atendimento da população pelas profissões. Porque acaba indo até um pouco na contramão nesse sentido, né? Enquanto eu acredito buscar profissionais melhores deveria ser um objetivo de toda a sociedade. O grande debate hoje é melhorar todo o ensino jurídico, fundamental, médio, universitário, de forma que o aluno, quando saísse de uma universidade, ele esteja preparado para qualquer teste de avaliação mínimo, que é o caso do exame de ordem. Doutores, temos algumas perguntas que a gente colhe aqui pela cidade no nosso quadro O que você quer saber? O valor do exame da ordem não pode impedir que pessoas de baixa renda façam a prova? Taxa do exame da ordem, doutor. Isso é uma pergunta, algumas pessoas até criticam, falam, a OAB faz o exame só querendo enriquecer, cobra-se uma taxa muito alta. O que acontece com uma pessoa que está numa situação que não pode pagar essa taxa? Olha, apesar de a taxa ser R$210, mas é possível que, e já consta o procedimento, mesmo quando vai fazer a inscrição, que aqueles que provarem insuficiência de recursos para pagar a taxa, ela será dispensada. Esse procedimento já existe e é muito utilizado pelos candidatos. Ou seja, uma pessoa numa situação de baixa renda fica isenta da taxa. Isenta do pagamento da taxa e tem feito do mesmo jeito sem nenhum. Para um exame nacional, essa taxa, ela acaba sendo basicamente usada para a realização da prova. É uma logística muito grande, é um custo muito alto para fazer esse exame, ao mesmo tempo em 200 lugares no país, lugar que vai de barco, as provas que chegam no mesmo local, no mesmo horário, que tem toda uma estrutura de fiscalização, uma estrutura. Então, há todo um custo operacional muito alto, não só para os elaboradores das questões, para as correções, para os recursos, enfim, para toda essa parte, mas ainda mais por parte de logística. De fato, é aquilo que se diz. Não é assim como se acha que é tão rentável, que daria tanto recurso, na hora que se tem que pagar para se realizar e que é um custo caro para se fazer o exame. Deixa eu chamar mais uma pergunta que colhemos aqui nas ruas da cidade, no O que você quer saber? Gostaria de saber por que um estudante de direito para advogar precisa fazer a prova da OAB e as outras profissões não precisa fazer uma prova específica para exercer a profissão em si. Nós estávamos falando um pouco da necessidade da qualidade do ensino, né? Mas muita gente tem essa pergunta, efetivamente. Veja só, está se falando quem termina em direito não pode exercer. Para ser direito não é só advogar. Tem uma magistratura, tem o Ministério Público, tem as procuradorias, tem a Advocacia da União, a Advocacia dos Estados, a Advocacia dos Municípios. E para isso tem que fazer um concurso público que tenha e com vagas limitadas para poder exercer essa, que é uma das áreas do direito, do profissional do direito. Ora, a OAB, então, faz uma prova onde que se busca aferir que tem as condições mínimas necessárias para o exercício profissional da advocacia
e para ser aquele profissional em que o cidadão tem a segurança que está contratando uma pessoa habilitada a defender os seus interesses e os seus direitos. De tal forma que essa exigência, ela já existe na profissão do direito mesmo, já existia para as outras áreas. E quando a Constituição diz que é livre o exercício da profissão nos termos que a lei estabelecer. Então e a lei veio e estabeleceu que é preciso ser feito o exame de ordem, que é um exame como tem o exame de suficiência para os contadores. E é interessante o seguinte também, né? O próprio estudante, quando se inscreve no vestibular de Direito, ele sabe que vai ter que passar pelo exame antes de exercer a advocacia. Tem uma questão interessante aí também, né? Doutor Stabile, por exemplo, acho que muita gente não sabe, às vezes, um pouco o bastidor, quando se fala só nessa maneira mais ampla. O bacharel, ele já passou pela faculdade, poderia exercer a advocacia. Tem muitos casos, eu acho que sempre depois dos exames, a gente vê o que chamam de pérolas dos exames. Tem muita gente que faz o exame e tem alguns erros ali bastante crassos, não é? É bom lembrar que não existe curso universitário de advogado, de advocacia, no Brasil e em nenhum lugar. Existe curso com diploma de bacharel em Direito. Esse curso com diploma bacharel em Direito dá o horizonte para quem conclui esse curso de tentar a carreira em algumas profissões. Alguém que é bacharel em Direito, ele pode tentar ser um defensor, um promotor, um advogado público, um juiz, inúmeras carreiras, ou ele pode até buscar assessorias dentro dos poderes legislativo, executivo, judiciário. Se ele pretende ser um defensor, fará o concurso à prova específica. Se pretende ser o juiz, prova específica. Se pretende uma assessoria, prova específica. Se a intenção dele é ser advogado, ele passará por uma prova para comprovar a qualificação. A pergunta é, ele tem condições de ser um advogado? É essa prova que mede o conhecimento mínimo. Então, não é porque alguém tem o diploma de bacharel em Direito que isso automaticamente demonstra que ele tem a qualificação mínima para ser advogado. É preciso comprovar essa qualificação mínima através de uma prova. Doutores, eu ainda tenho aqui... O diploma não é de advogado, né? De bacharel. Eu ainda tenho aqui uma série de perguntas de internautas. Esse tema nos rende diversas discussões, mas infelizmente nosso tempo está acabando aqui. Eu quero agradecer a presença dos senhores e encerrar essa nossa edição de Exame de Ordem no nosso OAB Entrevistas. Mais uma vez agradecer a presença dos nossos convidados. Lembre-se, sempre que tiver uma dúvida, procure um advogado. Até semana que vem.